Pô, você chegou a ter depressão antes de você se assumir? Já pensou nisso? Já? Tem Não. gente que teve e não sabe que teve, né? Pois então, eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive depressão durante esse período todo. Mas no colégio eu sempre tive esse medo aí do bullying, né? Esse medo do bullying que muita gente passa por isso, infelizmente. E isso me fazia, talvez eu tenha tido, não saiba, assim, naquele período. Porque eu matava muita aula, eu tinha medo às vezes de ir pra aula. E isso E a galera começar a te pegar de chacota lá dentro. Isso. E então eu não gostava. O colégio era um lugar que não era legal pra mim, porque eu poderia vir a sofrer alguma agressão, que graças a Deus nunca sofri, nunca agressão física, mas agressões chacotas, né, verbais, isso aí, e faz com que muitos jovens hoje também matem o colégio, né, não vão às aulas, e a evasão escolar, ela é maior ainda na população trans, né, tem uma evasão escolar altíssima, porque a população trans, eles não conseguem reprimir a sua identidade de gênero, né? Então é uma população que sofre muito com isso. A população LGBT, ela tá aí nos maiores índices de depressão e problemas suicídio, mentais, né, cara? suicídio, e isso precisa ser trabalhado, com certeza. Cara, e a gente só vai... Isso tá na educação, né? A gente tem que simplesmente falar que o diferente existe, que ele tá ali, porque daí a gente vai minimizar situações de bullying e agressão, né? É uma coisa simples. Igual você foi advogado aí do direito consumidor, né? Você falou, você acha que rola, tipo, que o CDC é uma coisa que funciona hoje no Brasil, né? E funciona muito bem, né? Funciona. Você acha que rola montar um código se você, por exemplo, eu entrei, sou deputado hoje. Pô, vamos trabalhar em cima de um código aqui LGBTQIA+, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa, para além da representatividade, porque assim, a representatividade por si só, ela já é um efeito em cadeia, uma reação em cadeia. Poxa, vimos que um LGBT assumido está num cargo de poder. Já é benéfico para acabar um pouco, ou tirar um pouco do preconceito, né, da sociedade. Mas quando esse LGBT ele tá lá e ele também trabalha pela pauta, esse é o ideal. E a gente tem que transformar, primeira coisa, todos esses direitos do STF que já foram adquiridos em lei. Isso já vai ser uma reação em cadeia gigantesca, vai repercutir na nossa sociedade como um todo. Eu acho que o caminho é muito por aí. Ô Will, e como é que você me fala assim, porque você está começando uma jornada, você já me falou de algumas dificuldades que você teve, né, que seja ou te deixar no canto, seja na verba, no fundão eleitoral, que você não consegue, mas você ainda é um cara que está sendo visto, e quem tem visibilidade acaba tendo, vamos entender assim, respeito, porque as pessoas sabem que você acaba sendo visto e que isso te dá uma certa proteção. Sim. E como é que você faz para as pessoas que trabalham com você, uma equipe? Porque essas pessoas não são vistas, mas elas são associadas ao que você faz. Né? Como é que você consegue relacionar isso? Porque pessoas, nem seus amigos às vezes vão querer estar próximo. Porque eles vão sofrer de uma forma que talvez não consigam se proteger. Você fala em termos de proteção. Porque sua equipe, por exemplo... Né? Gente, graças a Deus ainda não aconteceu nada. e a gente tá aprendendo agora, porque é a minha primeira campanha, é a primeira campanha de muitos integrantes da minha equipe. Graças a Deus ainda não aconteceu nada, mas a gente tá sempre certificando de todos os cuidados possíveis. Mas isso até é uma coisa que eu vou ter que conversar com o partido. Se a gente vier a sofrer alguma agressão, qualquer coisa, eu vou pedir uma proteção deles. Vou ver se eu vou ter isso, né? Qual que é o seu partido hoje? O 40-50 é de qual partido? 40-50 é PSB. PSB. Então, é o nosso candidato a vice-presidente é o Geraldo Alckmin, está na chapa do Lula, e também a gente está apoiando o candidato ao governo, ao Haddad, e o Márcio França vem ao Senado, né? Então, não, PSB. E também a nossa candidata a vice-governadora é do PSB também, é a esposa do França, né? A Lu, professora Lu. E como é que você vê essa campanha hoje em São Paulo, por exemplo? Então, tá sendo uma campanha... Tanto para presidente, para governador, queria saber sua opinião pessoal mesmo. A gente tá numa eleição muito polarizada, né? Nós contra eles, o bolsonarismo contra o petismo, que na realidade o Lula contra o Bolsonaro. Seria.
É isso. Mas eu vejo que pelo menos por parte da campanha do PT e do PSB, está sendo algo muito lindo. Eu estava até numa caminhada ontem com a ex-primeira-dama de São Paulo, e do estado de São Paulo, e com a ex-primeira-dama da cidade de São Paulo, que é a Lu, né? Lu Alckmin, e com também a Estela Haddad. E a gente estava numa caminhada, foi por São José, depois Taubaté, depois para Aparecida, e eu percebia que elas emanavam muita paz, muita esperança durante essa caminhada para as pessoas que estavam ali ao nosso redor. Então eu tô vendo que pelo menos pela parte do meu lado está sendo algo muito bonito. Não tá sendo nada muito agressivo como eu penso do outro lado, assim. Ô Will, e agora eu quero sua opinião pessoal também, cara. Recentemente no Jornal Nacional, uma das perguntas que o William Bonner fez pro Bolsonaro seria se ele ganhasse, se o Lula ganhasse a eleição, né? Se ele aceitaria isso daí. Você tem medo de acontecer alguma coisa caso o Lula vença a eleição? Então, eu tenho medo do resultado das eleições não serem respeitadas, obviamente. Mas só que a gente tá aí vendo as instituições todas, empresários apoiando as instituições para que nada disso ocorra. Mas eu tenho esse medo, com certeza. Acho que todos nós temos. O resultado da urna, ele deve ser respeitado, porque a urna é comprovadamente segura, né? E é através desse método de eleição que o Bolsonaro foi eleito. Então, eu tenho medo que esteja sendo articulado um golpe por trás, mas acredito que não. Eu acho que a gente tem instituições fortalecidas até com o nosso empresariado, mas o medo a gente sempre tem, né? E se o Lula, caso o Lula vença, ele falou recentemente que ele faria uma regulação da imprensa. Você tem medo dele começar a regular demais a imprensa e a população começar a perder a liberdade em alguns setores? Eu acho que isso não vai ser feito. Acho que não tem... Regular uma internet, por exemplo. Recentemente, eu não sei se você sabe, mas a gente teve uma pauta votada no Congresso que por pouquíssimos votos eles não regulariam a internet. E eu falo isso, inclusive com essa galera nova aqui que acompanha a gente aí, nosso diretor, nosso produtor, eles falam assim, cara, isso nunca vai acontecer. Nunca, ninguém vai tomar a nossa internet, isso não acontece. Eu falei, mano, as coisas vão acontecendo de pouquinho em pouquinho. Você pega uma votação que ninguém sabia, por pouquíssimos votos não passou ali. E não é vamos cortar a internet. Vamos restringir esse assunto, por exemplo. Depois esse aplicativo não pode ser usado aqui mais. E a hora que você percebe, tá... Não, isso é uma coisa que eu posso falar por mim, como candidato a deputado federal. Eu nunca apoiaria isso, sempre lutaria contra esse tipo de medida. E acredito que a maioria dos meus colegas de bancada também, né? Então, eu não vislumbro a possibilidade disso acontecer. E eu tenho comprometimento com isso também. Mas porque a gente não pode, de forma alguma, cercear a liberdade de imprensa. Isso é um direito constitucional. Tá positivado. Uma medida que vá a favor disso, ela está ferindo a Constituição, ela é antidemocrática. Isso de forma alguma pode ser aceito. Eu acredito que o presidente, nosso candidato a presidente Lula não faria nada nesse sentido. O que a gente tem que fazer é sempre ter muito cuidado em como está sendo veiculada notícias em sites mais alinhados ao governo. Muito focado em fake news. Fake news tem que ser combatido. Assim, fake news tem que ser combatido. Agora, a notícia, como ela é posta, tem que ser completamente livre. A nossa imprensa é livre, está assegurado na Constituição Federal, e a gente tem que lutar para que isso seja respeitado.